Aí, no meio dessa, passado um pouco desse tempo de contraturno, né, dando sequência aqui ao a pedagogia e eu, e minha experiência com sala de aula, eu vivi uns anos encantadores na educação infantil. Eu tinha muito receio de entrar na educação infantil, muito receio. Eu achava que seria chato, que não ia ser gostoso, sei lá, não sei, que ia dar muito trabalho. Mas quando eu entrei na educação infantil, meu Deus, era outro cenário, né? Aí, a Beth mais técnica, a Beth que tinha uma outra demanda de trabalho, teve que ter mais pé no chão, mais roda de conversa e colo, muito colo. Eu já era essa professora do colo, sabe? Eu já era professora de ouvir muito, de ter um ouvido muito atento ao meu aluno. Claro que eu errei muito, né? Que eu tô falando uma coisa mais generalizada, mas claro que eu errei muito. Mas eles eram tchutchuquinhos. Ai, meu Deus, aquele nariz, o xixi, o cocô. Tanta coisa que eu tive que aprender com eles. Tanta coisa, aquele abraço carinhoso, sabe? A desenvolver projetos e a linguagem que eles falavam. Tanto é que depois, quando eu fui para a gestão, eu fiquei, ainda faço um trabalho de educação infantil muito bacana. Então aí foi uma outra experiência, né? E também tive a grande oportunidade de trabalhar com adolescentes no curso de magistério, quando ainda tinha, né? Que era educar, dar aula para educadores que iam trabalhar na sala de aula com as crianças. Então a minha responsabilidade era trazer para eles algo que eu acreditava, que não era só da prova, que não era só da aula expositiva, mas era que ter um ouvido atento, que era ter colo, que era ter presença. Era tão importante aquilo para mim, mas tão importante, que as minhas aulas eram muito prazerosas. Eu consegui trabalhar uma época de literatura infantil para adolescente, então tudo meninas se formando professoras. E uma das disciplinas que eu lecionava era literatura infantil. Então a gente fazia peça de teatro, a gente fazia leitura, a gente fazia sarau. A gente criava umas coisas assim que ainda não era época. As pessoas esperavam que a gente só fizesse aula expositiva. Mas eu pensava, como é que eu ensino? Como é que eu trabalho uma boa leitura de um texto, ou faço as crianças se apaixonarem por ler, se eu não tiver aquilo estimulado, sabe? Então, para mim, isso era muito, muito forte. Não foi algo que eu aprendi não, na escola. Alguém me disse. O magistério dava isso bastante. Mas era muito interno. Era aquela inquietude minha, sabe? E depois, nessa mistura de tempo, assim, sem uma ordem cronológica exata, eu também tive a oportunidade de trabalhar numa das experiências mais lindas da vida, assim, que foi dentro de num colégio numa periferia de São Paulo. Que experiência sensacional! Lá foi a minha última não, que ainda tive uma outra como docente, mas lá foi uma experiência muito potente, porque era um trabalho em comunidade que eu não conhecia, com pessoas bastante carentes, mas que tomaram meu coração numa proporção. Era tanto amor, gente, tanto amor. E a gente fez um trabalho tão divino, mas tão divino. E que era alfabetizar crianças vindas de uma escola estadual com 10 anos, 34 crianças. Vocês têm ideia do que é alfabetizar 34 crianças de 10 anos que aprenderam só a copiar? E lá foi uma das experiências que tocaram demais o meu coração, porque eu não podia deixá-los sair daquele ano escolar.
Claro que a história é bem grande, né? Mas eu não podia deixar eles saírem dali sem saber, sem ter a dignidade de ler e escrever. Isso para mim era um ponto-chave. E nós conseguimos em um ano, e se eles ouvirem esse vídeo eles vão lembrar disso, porque são muito especiais na minha vida. Em um ano a gente conseguiu alfabetizar 34 crianças. Do zero, desconstruindo o que eles tinham aprendido, até chegar naquele, claro que depois tem um trabalho gigante para fazer, né? Mas em um ano você alfabetizar crianças que se tornaram leitoras, copistas, leitoras e escritoras copistas, que não entendem uma vírgula sequer do que estão fazendo, é extremamente gratificante e sensacional. Então essa é um pouquinho da minha história da pedagogia e eu como docente, que é algo que marcou demais a minha vida e que me trouxe fundamentos e base para chegar naquilo que eu estou vivendo hoje como psicopedagoga. É isso.